apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era um homem semelhante a nós. O quê? Elias, esse profeta que nós admiramos, que teve tanta coragem, que teve tanta unção, que orou a Deus diante de toda a nação. Se a oração não funcionasse, certamente ele seria sacrificado, não só envergonhado pelos profetas de Baal, mas Deus honrou e Deus se manifestou através da palavra de Elias. Então aqui diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Meu irmão, nós sabemos que lá na vida de Elias tem um momento que logo após essa grande demonstração de poder, de coragem, de força, e a nação ali se dobrou diante do altar que Elias restaurou e falou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o coração da nação se voltou para Deus, e a glória de Deus se manifestou. Mas logo depois daquilo, Elias foi ameaçado por Jezabel, que tinha um comando da nação, e também do seu esposo Acabe, e ela falou: hoje mesmo eu vou cortar a cabeça de Elias. E ela comandava os militares, ela tinha um governo na mão dela, a autoridade do exército estava na mão dela, e Elias fugiu para o deserto e correu, dispensou o servo dele, falou: foge para onde você puder ir. E ele entrou no deserto, várias horas caminhou dentro do deserto para se esconder, e ele entrou numa crise, e a palavra de Deus falou: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Talvez aí o próprio apóstolo Tiago, que escreveu o livro de Tiago, viu: olha, ele também era um homem, ele tinha medo, ele tinha pressões, ele tinha momentos de abatimento, de fraqueza. E a palavra diz que ele estava tão cansado, tão abatido, tão chateado, porque em vez dele ser reconhecido, ele foi perseguido. E talvez ele estava chateado até com Deus. Ele falou: Deus, tira a minha vida, porque só sobrou eu. Toda a nação te abandonou, todos os profetas te abandonaram. Mas a palavra diz que Deus é tão bom que mandou um anjo, e ele estava ali dormindo debaixo de uma pequena árvore, e o anjo acordou ele, serviu ali um pão assado numa pedra fervendo, e uma botija de água, e falou: come e bebe, porque a caminhada será longa. E ele comeu e ele bebeu a água, mas ele se prostrou novamente, e de novo veio o anjo com uma nova porção do pão assado ali, naquela pedra ardente, e a água, e falou: come e bebe, porque a sua caminhada será longa. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Que Ele conhece a nossa natureza e sabe que somos pó, mas mesmo assim Ele quer nos usar. Nós temos que confiar em Deus, temos que tirar os olhos de nós, temos que tirar os olhos da dificuldade, e temos que colocar os olhos em Deus, e movidos pela fé, movidos pela confiança na bondade e na misericórdia de Deus, deixar Deus usar as nossas vidas. Elias deixou Deus usar a vida dele. Eu acho que primeiro o coração de Elias tinha um profundo amor por Deus. Quem tem um profundo amor por Deus? Nós não fazemos a obra de Deus, ou não lutamos pela causa de Deus e pelo Evangelho, pelo desejo de ser reconhecido, ou ter alguma espécie de poder, ou alguma espécie de recompensa. Nós fazemos isso, e eu sei que você faz isso, é por amor, porque Deus te amou primeiro, e o amor de Deus nos toca profundamente, que nos leva a querer exaltar e engrandecer o nome dEle, e levar a palavra dEle, para que outras pessoas possam experimentar a bondade de Deus. Então, meu irmão, Elias era como nós, e nós temos que então meditar um pouquinho nisso daqui. O que eu aprendo? Existem dois extremos que não são verdadeiros.
Primeiro extremo é achar que Deus usa pessoas especiais. Quem já pensou isso? Aquela pessoa se torna um mito. O mito é algo que é inalcançável para nós que somos mortais. Não é verdade? Aquela pessoa ela é tão especial que Deus usou ela poderosamente. Meu irmão, cuidado, esse pensamento não é verdadeiro. Se você acha que é a outra pessoa que Deus está abençoando, usando, que está crescendo na fé, que está aprendendo a ter ousadia, coragem, que está se santificando, que está conhecendo a Deus, se tornando forte em Deus, ela é especial. Cuidado, porque senão isso bloqueia que você possa também andar nesse caminho. Porque você pensa, ela é especial e eu não sou especial. Quem já pensou assim, levanta a mão. Ah, essa pessoa é tão especial. Meu irmão, cada um tem um chamado, cada um tem um lugar, cada um tem um propósito, como aqui a geração da fonte já vai começar a semear no coração das nossas crianças. Deus te fez com um propósito. Talvez você não vai ser o que a outra pessoa é, mas aonde Deus te fez, você vai glorificar o nome dEle, como ela está glorificando aonde Deus colocou ele. Quem entende o que eu estou falando? Não queira fazer o que o outro faz, não queira ser o que o outro é, mas entenda que Deus te ama e Ele te criou para que você possa manifestar a glória dEle aonde você está, da maneira dEle na sua vida. E aí você vai brilhar, e aí a glória de Deus vai te levantar, como nós cantamos aqui. Você que talvez foi como Davi, desprezado na família dele, no evento com o profeta Samuel, ele foi cuidar das ovelhas, ele não pôde se sentar à mesa, mas aí Deus levantou aquele jovem para se tornar rei de Israel. Meu irmão, o diabo quer te deixar afastado do projeto de Deus para você, mas quando você entende que especial é Deus e é o amor de Deus que vai te levantar, você vai ter força e coragem e fé para caminhar. É errado pensar que Deus usa pessoas especiais e se eu coloco na minha mente que eu não sou especial, Deus não vai me usar. Também é errado pensar aquela pessoa que Deus tem usado e ela achar que ela é especial e que Deus vai usar ela independente do que ela fizer. Quem entende o que eu estou falando? É daí que vem os tropeços, é daí que vem os escândalos. Aí é que aquela pessoa que Deus está levantando, que Deus está usando, ela começa a se sentir superior, ela começa a se sentir melhor, ela começa a se sentir preferida, e tudo isso é engano. Se Deus levanta alguém, nós vamos ver aqui, é porque as escolhas que esta pessoa fez são escolhas de acordo com a palavra de Deus. E a palavra está quebrando esse mito aqui. Em um momento Elias pensou, olha Deus, só eu fiquei. Ele caiu nesse risco porque Deus usou ele poderosamente. Ele viu Deus ali prevalecer, ele viu a nação reconhecer a glória de Deus. Ele viu o julgamento sobre os 800 profetas de Baal, um homem contra o rei, contra os profetas de Baal, contra a rainha, e Deus usou, mas depois ele se viu fraco. Mas o apóstolo Paulo falou, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos usa não porque nós somos melhores, mas porque nós consagramos a nossa vida, e nós entendemos os princípios da palavra, e nós compreendemos a maneira que Deus age, e nós acreditamos na maneira que Deus age. E Deus vai honrar a palavra dele. Fala para o seu irmão, Deus está movendo. Levanta a cartela e fala, Deus está movendo, mesmo que eu não vi nada, mesmo que eu não senti nada, mas eu estou obedecendo e Deus está movendo. Quem pode aplaudir ao Senhor? O que diferenciou Elias não foi porque ele nasceu ali com a marca especial. Se você quer saber, Deus nos ama tanto que todos nós nascemos e Ele nos amou no útero da nossa mãe. Quem crê nisso? Ah, mas o apóstolo Paulo fala, Deus me amou
Deus me escolheu lá no útero. O profeta, ele profetiza, Deus me separou no útero da minha mãe. Mas Deus ama a todos. Jesus não morreu por um, Jesus não morreu por mil, Jesus morreu por toda a humanidade. Todos são importantes. É a revelação e entendimento e a minha consagração a Deus e a minha disposição de obedecer a palavra de Deus que vai me tornar uma pessoa diferenciada. Jabes nasceu, e a palavra diz que Jabes, quando ele nasceu, ele foi chamado Jabes, homem de dores, mas ele não aceitou aquela marca maligna, e a palavra diz que Jabes orou ao Senhor, que Deus alarga a minha fronteira, e que Deus me livre da aflição, e Jabes se tornou mais ilustre na sua casa. Levanta as mãos, o que me faz ilustre, não é um carimbo celestial falando, você é especial. Fala, o que me faz ilustre é eu escolher buscar a Deus pelos princípios da palavra dEle. E isso Elias fez. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Um dos livros, o apóstolo fala que Elias passou um momento depressivo. Lá no deserto ele estava em depressão, e o anjo veio e fortaleceu com a água e com o pão, e ele caminhou uma longa caminhada de 40 dias, e ele entrou na caverna, ele estava na caverna deprimido, mas Deus falou, Elias, por que você está aí? Sai dessa caverna, e eu vou me revelar a você. Quem quer que Deus se revele a você, fala, Senhor, tu és bem-vindo. Talvez você está na caverna por uma situação que você passou, um trauma que você passou, uma dificuldade, mas é o amor de Deus que vai te tirar da caverna, e a revelação do poder de Deus e do amor de Deus vai te colocar numa posição de frutificação, em nome de Jesus. E quando Elias saiu da caverna, ele não pereceu um homem frustrado, ele ungiu o sucessor dele, ele ungiu o rei de Israel, e ele ungiu o rei da Síria, porque Deus renovou a força de Elias, e esta semana Deus renovou a força de cada irmão, cada irmã da fonte da vida. Quem crê nisso diz amém. E com essa força da palavra, com essa força do Espírito, você vai continuar caminhando em nome de Jesus. O que tornou Elias especial? Vejamos, primeiro, ele entendeu o poder da oração. A oração, ela é importante. Às vezes nós oramos, sentimos o céu aberto. Às vezes nós oramos, não sentimos nada. Quem já teve essa experiência? Você que está ali na torre de oração, você que vem na igreja orar, alguns cultos você sente o céu aberto, alguns cultos parece que você está agindo mecanicamente, mas você, independente do que você está sentindo, você está liberando fé. Se você está orando, se você está aqui, você veio através da sua fé. E Deus vai recompensar a nossa fé. Às vezes semeamos com lágrimas, às vezes semeamos com alegria, mas não podemos parar de semear. E Elias falou, e Deus falou, Elias, vai ao rei. Elias não era reconhecido, não era um profeta conhecido. E Elias falou, vai a Acabe e fala que eu vou fechar o céu por 3 anos e meio. Ele foi e falou. Talvez eles riram dele, mas aí o tempo foi passando e a palavra de Elias se cumpriu. E depois de 3 anos e meio, Deus falou, volta agora ao rei e fala que haverá abundante chuva. E sabe o que Elias fez? Ele orou, ele foi para o Monte Carmelo e orou. E aqui o apóstolo Tiago diz, Elias orou com instância, verso 17. A palavra diz, ele orou com instância, com insistência. Nós vimos que Jesus fala que nós temos que orar, independente do que sentimos.
Não podemos esmorecer, não podemos desanimar, porque Deus em breve fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite, e a justiça é contra toda a afronta de Satanás que se levantou contra as promessas de Deus na sua vida. Essa afronta vai ser tirada e a promessa vai ser realizada em nome de Jesus. Ele orou com instância, ele orou 3 anos. A palavra diz: para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. E Elias estava ali orando. Deus confirma a sua palavra. Meu irmão, quantos anos nós fazemos o desafio de Elias? A semana o desafio de Elias, e você vai orando e você vai clamando, e Deus está ouvindo a sua oração. Verso 18: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que diferenciou Elias? A oração, a perseverança na oração. E nós temos uma congregação que nos ajuda a orar. Quem concorda comigo? Nós temos que orar em secreto no nosso quarto, mas nós temos que orar também aqui diante do altar, na casa de Deus. Outra coisa que Elias fez, meu irmão, veja comigo, ele restaurou o altar. 1 Reis capítulo 18, verso 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a eles. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, que representa o ministério apostólico, a palavra de Deus, a igreja, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, fez um rego ao redor do altar, tão grande para semear 2 medidas de semente. E aí ele preparou o altar, e na hora oportuna ele orou, e desceu fogo do céu. Meu irmão, Elias entendeu a importância do altar, e o altar representa não só a vida de oração individual, representa a igreja. Abre comigo em Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, Jesus falando para o apóstolo Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Elias sabia que o poder de Deus seria liberado no Monte Carmelo e através do altar. Meu irmão, Deus está restaurando a igreja. Quem recebe isso? Deus te colocou na igreja, Deus me colocou na igreja, e Deus está nos ensinando a derramar a nossa água. A palavra vem sobre nós, os nossos louvores sobem para Deus, a nossa oração sobe ao trono de Deus, e no tempo certo, Deus vai liberar fogo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e aquilo que tanto você espera será realizado em nome de Jesus. Elias manifestou a glória de Deus a Israel, mas ele não manifestou como um profeta itinerante. Ele manifestou como um profeta que estava ligado aos patriarcas, que estava ligado à palavra, que estava restaurando o altar que Deus estabeleceu através da palavra. E naquela época a nação de Israel estava misturando, servia a Deus, servia a Baal. Não deixaram de servir a Deus, mas não servia a Deus da maneira que Deus estabelecia. E entrou aí também servir a Baal. Por isso que Elias lançou esse desafio, porque estás concheando entre 2 pensamentos. Não foi isso que ele diz? Volta um pouquinho no verso 21, capítulo 18, verso 21 agora. Nós estamos em Reis, vou abrir aqui direto na palavra, não na anotação. Reis capítulo 18, verso 21.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É aquele que achava que servia a Jeová, mas que podia servir a Baal, que ele servia a Jeová segundo o entendimento dele, que ele guardava talvez algumas tradições, mas que ele rejeitou o altar de Deus. E aí Elias lançou o desafio: se o Senhor é Deus, siga o Senhor; se é Baal, siga Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Mas aí, quando ele restaurou o altar, ele colocou os novilhos sobre o altar. Agora pula comigo lá para o verso 32, continuando aonde eu parei. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. O que Jesus falou a Pedro? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é do Senhor. Nós estamos aqui em nome do Senhor. Ele edificou o altar em nome do Senhor. Fez um rego ao redor do altar tão grande para semear 2 medidas. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de águas, derramai, e eles derramaram. Fazei de novo, e eles fizeram. Fazei terceira vez, e eles fizeram. E o altar estava encharcado de água. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Onde está o nome de Elias, meu irmão? Sumiu, porque ele entendeu que diferenciou Elias: perseverança na oração. O que diferenciou Elias? Obediência e ousadia para levar a palavra diante do rei. O que diferenciou Elias? Ele se escondeu atrás da palavra de Deus. Ele não falou em nome de Elias, ele falou em nome do Senhor. O altar do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Aí depois sim ele falou: fique sabido que o Senhor é Deus em Israel. E aí eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Quem está entendendo? Falou: primeiro vem Deus, primeiro vem um altar para Deus, primeiro vem o nome do Senhor, primeiro vem o nome dos patriarcas, e depois Deus vai confirmar a palavra com a qual eu estou desafiando a nação a voltar o seu coração para Deus. Fique sabendo que eu sou servo de Deus, e que segundo a sua palavra fiz estas coisas. E aí ele clamou: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e lambeu a água que estava no rego. Meu irmão, fogo de Deus, ele tomou todo aquele sacrifício. Quem crê que o fogo de Deus vai tomar toda a sua casa, ninguém vai ficar de fora, toda a sua empresa, toda a nossa nação, nada vai ficar fora do poder de Deus, nada vai ficar fora do alcance de Deus. A última viagem que eu fiz, conversando com um dos líderes, ele falou que um dos jovens perguntou: o que leva uma pessoa a se consagrar a Deus como vocês consagraram na sua juventude? E ele falou e pensou o que ele iria responder. E veio na hora na minha mente. Eu falei: o que leva uma pessoa a consagrar a Deus é que ela é fruto de um avivamento. A fonte da vida nasceu no avivamento. Eu sou fruto do avivamento numa geração. E o que vai levar a nossa próxima geração
dos filhos, dos netos, e em breve dos bisnetos, a continuar esta chama aqui no altar. Sabe o que é? É o Deus Todo-Poderoso. A glória dele veio e tomou o holocausto, tomou a lenha, tomou a água, e ela tomou tudo, meu irmão. Fala comigo, ninguém vai ficar de fora. Pega a sua cartela, ninguém vai ficar de fora. Nenhum dos pedidos, nenhum do meu clamor será esquecido. A glória de Deus vai tomar todos eles e vai quebrar toda a amarra, e vai quebrar todo o cativeiro, e vai quebrar todo o jugo, e vai manifestar a glória de Deus. Eu creio que pessoas que estão afastadas, com o coração endurecido, zombando da igreja, quando o fogo descer, o fogo vai pegar lá onde ele está, porque você está orando, e ele vai voltar em lágrimas, e ele vai falar: eu estava cego, eu quero o perdão de Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para a casa de Deus. Eu creio que pessoas que abandonaram o chamado de Deus, não talvez pelo pecado, mas pelo amor às riquezas, e priorizaram na sua vida não o chamado de Deus. Eu creio que quando a glória de Deus vir em esta geração, a glória de Deus virá novamente, e elas vão falar: eu vou abrir mão de tudo, e eu vou consagrar minha vida primeiramente para realizar o projeto de Deus. Quem crê nisso? Uma geração que Deus chamou, e Deus está chamando outra geração. Eu creio que na EBF Deus vai visitar as nossas crianças. Quem crê nisso no nome de Jesus? Creio que Deus vai visitar os nossos jovens com tantas ofertas, com tanta liberalidade, com tantos atrativos. Mas Moisés falou: eu não quero ser filho de Faraó, eu sou filho de Deus. Eu prefiro a aflição do povo de Deus do que os prazeres transitórios do Egito. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? A glória de Deus atraindo os jovens. Meu irmão, o fogo lambeu tudo. Fala para o seu irmão: o fogo vai lamber tudo. Vai avivar o que estava adormecido. Vai ressuscitar o que estava morto. Vai quebrar as trancas de ferro, as portas de bronze. Vai queimar tudo em nome de Jesus. Deus te trouxe até aqui, meu irmão. E você vai ser como Elias, e eu vou ser como Elias. Vulnerável, fraco, às vezes cheio de temores, mas pronto para obedecer, ousadia pela fé. Bispo Arruber fala: coragem não é ausência de medo, coragem é força para enfrentar o medo. Quem vai ter força para enfrentar o medo? Força para viver em santidade, força para quebrar as amarras do inferno. Não ficar com o coração dividido, entrar em Deus, entrar na obra de Deus, restaurar o altar de Deus e esperar a glória de Deus descer.